Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal 24 horas, voltado para o agronegócio com a marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto é a caderneta agroecológica, uma ferramenta utilizada pelo Semear Internacional, que é um programa do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, implementado pelo ICA. O objetivo da caderneta é fortalecer a questão de gênero no campo e empoderar as mulheres rurais, sistematizando a contribuição de cada uma e organizando a produção delas para a economia familiar e para a agroecologia. Para falar sobre isso, nós vamos receber Fabiana Dumont, coordenadora do programa Semear Internacional. Olá, Fabiana, obrigada pela disponibilidade. Olá, eu que agradeço o convite de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência do programa Semear Internacional. Para começar, então, explica para a gente como que funciona essa caderneta. Bom, a caderneta é uma ferramenta muito simples, na qual mulheres anotam diariamente toda a sua produção, tudo aquilo que elas cultivam nos seus quintais produtivos, tudo que elas colhem e tudo aquilo que elas destinam para a alimentação da sua família, para a venda, para a doação. Então, é uma ferramenta na qual, dia a dia, elas anotam cada um dos produtos que é cultivado em seus quintais, sejam eles legumes, verduras, mas também pequenos animais, pequenas produções como galinhas, porcos, e aquilo diariamente é anotado. E além da gente falar desses quintais produtivos, a mulher não precisa estar especificamente na lavoura, né? Você falou dos animais, mas também tem a questão de artesanato, por exemplo. É tudo que a mulher do campo produz entra nesse projeto? Exatamente. Tudo aquilo que ela produz em sua casa ou no seu quintal produtivo, porque a gente considera um quintal produtivo um trabalho praticamente doméstico, né? Uma atividade que a mulher realiza, aquela mulher que geralmente não trabalha fora, mas ali cultiva no seu quintal. Então, sim, desde da sua produção no quintal produtivo, mas também peças que ela produz, peças artesanais para comercialização. E que tipo de anotação ela tem que fazer? Você falou do comércio, mas também as trocas, o que ela consome, tudo isso tem que estar registrado? Tem tudo que ela produz e colhe. Então, ela, por exemplo, se no dia ela produziu, ela colheu coentro, se ela colheu cebolinha, se ela colheu cenoura, ela anota na caderneta, tem a sua coluna específica, e também ela anota tudo aquilo que ela comercializa, seja em casa, seja na feira, tudo aquilo que ela destina para a alimentação da sua família, para o almoço, que é preparado no almoço, no jantar, tudo aquilo também que ela doa para suas vizinhas, para outras mulheres, e também para as trocas que também acontecem no meio rural. Então, cada uma dessas destinações dos produtos, ela tem uma coluna específica, e as mulheres, então, por meio do acompanhamento de técnicas que assessoram essas mulheres, elas aprendem a monetizar essa produção, então elas anotam ali o valor correspondente ao molho ou ao quilo, ou a forma que elas normalmente utilizam para identificar os seus produtos. Então, tudo é anotado de acordo com o destino que o alimento ou produto teve. E qual que é o objetivo, então, dessa ferramenta? É dar a visibilidade para o papel da mulher no campo? Como que vocês querem fazer isso? Exato. A gente sabe que a mulher do campo, ela desempenha um papel extremamente importante, tanto para suas famílias, mas também para a comunidade. Mas esse papel, esse resultado, esse trabalho da mulher, ele é invisibilizado. Porque muitas vezes percebe apenas que há um trabalho doméstico que a mulher realiza e não se valoriza ou não se tem a dimensão do que isso representa.
Então, por exemplo, as mulheres, além do trabalho doméstico que elas têm, de cuidar dos filhos, de cuidar das casas, elas também cultivam nesses quintais produtivos, que são os quintais ao redor de sua casa, ou fazem a produção artesanal, e isso contribui muito para a renda da família, para a segurança alimentar da família, mas isso não é percebido, e muitas vezes não é nem percebido pela própria mulher, né? Então, ela entende que aquilo é simplesmente um trabalho que ela realiza, mas ela não consegue ter a dimensão. E assim como as mulheres não têm a dimensão desse trabalho, nem gestores públicos muitas vezes têm essa visão, nem programas que trabalham o desenvolvimento rural. Então, o nosso objetivo com a caderneta foi implementar em 6 estados. Então, nós conseguimos alcançar 879 mulheres que durante 6 meses, diariamente, anotaram as suas produções, tudo aquilo que era colhido, tudo aquilo que era destinado para a sua alimentação e alimentação da sua família, tudo aquilo que era comercializado, e foram fazendo essas anotações, então, diariamente, e nós fomos sistematizando mensalmente todos os dados que foram apresentados nessa caderneta. E nós pudemos, então, ver o volume que foi identificado durante esses 6 meses. E o mais interessante foi, primeiramente, perceber que as próprias mulheres, né, elas foram as primeiras a entender o papel relevante que elas têm, não somente na geração de renda a partir daquilo que elas comercializam dos seus quintais. Então, muitas que comercializam, às vezes, um molho de coentro por alguns reais, por R$2, R$3, não tinham a dimensão do quanto que isso impactava no final do mês no orçamento das suas famílias. Então, essas mulheres foram as primeiras a perceber que aquilo que elas produziam e que muitas vezes não era percebido nem por elas, e nem pelas suas famílias, e nem pela comunidade, tinha um impacto muito grande, né? Tem um impacto muito grande. Então, isso, primeiramente, para as próprias mulheres, foi uma mudança de visão do trabalho e da importância que elas têm. Então, isso, por si só, já auxilia muito no empoderamento dessas mulheres. Elas começam a perceber o quanto que de renda elas trouxeram para dentro de suas casas e também o quanto que elas estão impactando na melhoria da alimentação das suas famílias e garantindo a segurança alimentar. Né? O que elas extraem daquele quintal? Então, a diversidade de frutas, a diversidade de legumes, a diversidade de folhagens, e que são recursos que elas não precisam gastar na feira, né? Mas enquanto elas produzem, isso também é considerado uma renda para a sua família, porque elas deixam de ter que gastar comprando esses alimentos, aumentam a segurança familiar, a segurança alimentar de suas famílias, e esse recurso, então, que seria gasto com essas compras, podem ser destinado para outra necessidade familiar. Você falou dessa questão do estudo, da análise de 6 meses. Que resultados que a gente pode destacar, então, nessa avaliação que vocês já conseguiram fazer? Eu acho que um grande resultado e o mais impactante que a gente levantou até então é que nós estamos falando de valores sistematizados durante 6 meses da ordem de R$1.400.000, em valores que não são somente monetários, mas também das relações socioeconômicas não monetárias. 41% desse valor são de relações socioeconômicas não monetárias. Então, quando a gente chegou a esse montante, nós percebemos realmente que é um valor muito expressivo que essas mulheres estão produzindo e gerando essa economia entre as suas comunidades. Eu gostaria de destacar também, por exemplo, que o valor médio mensal por cada mulher rural é da ordem de R$350. Quando a gente pensa nesse valor que é produzido num quintal produtivo, é um valor muito expressivo. Outro número que eu acho interessante também destacar é que nós identificamos 1.228 itens que são produzidos por essas mulheres, né, desde diferentes variedades de banana, diferentes variedades de hortaliças, frutas, animais. Então, há uma diversidade muito grande também produzida por essas mulheres nesses quintais.
Eu queria entender, por exemplo, se a possibilidade de ampliação desse projeto, se ela existe, ou simplesmente, na verdade, uma multiplicação da ferramenta. Não é necessário fazer um estudo continuado, ou é necessário? Eu queria entender como que vai funcionar isso. Bom, no caso do Programa Semear Internacional, nós temos um período de encerramento das nossas atividades. Então, nós temos um compromisso de sistematizar durante um ano o trabalho feito junto a essas 879 mulheres. Nós não temos mais tempo hábil para replicar esse piloto para outros estados e outro grupo de mulheres. Mas o piloto que foi desenvolvido junto a esses estados, ele capacitou as equipes técnicas desses estados e essas equipes, junto aos governos estaduais e aos projetos apoiados pelo FIDA em cada estado, eles podem, dentro da sua estratégia, ampliar esse número de mulheres que está sendo esse grupo de mulheres, primeiramente, que foi alvo do programa. Então, a intenção é fortalecer lideranças femininas e realmente empoderar essas mulheres, né? Exatamente. O nosso papel, enquanto Programa Semear Internacional, é apoiar os projetos estaduais no fortalecimento e no empoderamento das mulheres. Então, nós entendemos, por exemplo, quando nós conhecemos a ferramenta das cadernetas agroecológicas, nós entendemos que ela é uma ferramenta extremamente poderosa para poder trazer, primeiramente, como eu falei, para as mulheres a importância do trabalho que elas executam, né? E trazer a visibilidade desse trabalho, mostrar para elas mesmas o quanto é importante cada produção que elas realizam, o que elas colhem nos seus quintais produtivos, o quanto que isso impacta nas suas famílias, o quanto isso impacta nas suas comunidades. Então, como eu falei, a primeira pessoa que realmente percebe o impacto que isso tem, a relevância que isso tem e o quão é importante o trabalho que ela realiza é a própria mulher. Então, nós entendemos que aplicar essa ferramenta, disseminar junto às mulheres, capacitar as técnicas que apoiam mulheres nessa ferramenta e com isso propiciar que ela possa ser replicada é uma forma da gente contribuir para o empoderamento da mulher rural. Essas mulheres, elas se ajudam, existe todo esse processo de uma aprender com a outra e uma ajudar a outra. Sim. Sim, a gente percebe o quanto que elas trocam de informações entre si em relação à produção, em relação à comercialização, como elas formam grupos de discussão. Então, essa ferramenta também, ela proporciona que essas mulheres, elas comecem a se perceber como um grupo muito forte, né? E a trocar informações entre si e também a perceber que, enquanto elas estão trabalhando em conjunto, quanto que elas têm uma voz mais poderosa, né? Quanto que elas podem se fazer mais serem ouvidas. Essa metodologia, ela proporciona também a realização de encontros dessas mulheres, para trocarem informações, para trocarem experiências, para falar das dificuldades de implementação. Então, isso tudo contribui também para que elas se sintam parte de um grupo e que não somente estão atuando sozinhas. E isso, com certeza, faz toda a diferença na percepção delas em relação ao poder que elas passam a exercer também. E para concluir, como foi a recepção dessas mulheres em relação a essa caderneta? Olha, foi incrível, foi até muito mais do que a gente esperava. Que as mulheres, quando elas realmente conseguem perceber, né, a importância que essa caderneta tem para ela mesma, né, em primeiro lugar para elas adotam essa caderneta realmente como uma ferramenta, digamos assim, de trabalho e de transformação. Então, a gente se surpreendeu também com a dedicação dessas mulheres, né, de anotar diariamente aquilo que elas estão produzindo e colhendo. A gente tira por a gente mesmo, né? Porque, às vezes a gente tem uma dificuldade em anotar diariamente os nossos gastos, as nossas famílias. Então, a gente imaginava que isso poderia ser um fator que iria muito dificultar a conclusão desse processo, a conclusão desse piloto. Mas a gente surpreendeu
que a mulher, quando ela percebe o poder que essa ferramenta simples tem, ela passa, então, a dedicar-se e anotar realmente diariamente, e muitas delas até pedem outra caderneta, porque completaram todo o preenchimento da sua caderneta antes de um ano. Então, a gente tem recebido retornos muito positivos dessas mulheres, do quão importante essa simples ferramenta tem sido para transformar a percepção dela. Então, isso foi algo que nos surpreendeu muito positivamente. Parabéns pelo projeto e obrigada pela participação, Fabiana Dumont, coordenadora do programa Semear Internacional. Eu que agradeço e muito obrigada por nos ajudar a disseminar o conhecimento que a gente tem produzido em prol dos agricultores e agricultoras familiares do nosso país. E agora a gente conversa com a produtora rural de Sobral, no Ceará, Ana Paula Jerônimo Duarte. Bem-vinda e obrigada pela disponibilidade. De nada, é um prazer. Ana Paula, conta pra gente como que o projeto mudou a sua história. Digamos assim que o projeto mudou praticamente 100% a minha realidade. Eu sou filha de agricultor, sou artesã e sempre trabalhei nesse trabalho, né? Só que a gente não tinha esse conhecimento. E aí, quando o projeto chega até nós, a gente começa a ter uma nova visão do que realmente o nosso trabalho é importante. Você sentiu esse empoderamento? Você acha que hoje você é uma mulher mais forte por causa disso? Sim, com certeza, porque assim, a partir desse momento a gente começa a entender o nosso papel, que tem uma fundamental importância para essa realidade, né? Enquanto até então, quando o projeto chegou até nós, até a mim principalmente, eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa alegria de dizer que eu também faço parte dessa história. E quando eu comecei a ver, comecei a conhecer o que realmente era esse trabalho, me fortaleceu, deu uma nova segurança, né? Isso nos ajuda, nos dá um fortalecimento, nos dá uma nova coragem, uma nova força para lutar, né? O que mudou exatamente? Antigamente você não registrava a sua produção, por exemplo, você não tinha esse controle e hoje você tem. O que você percebeu de diferente no seu dia a dia? Realmente essa questão de ter o controle, de ter o conhecimento do que a gente produzia, do que a gente consumia, porque a gente não tinha exatamente esse controle, né? E a partir desse momento, a gente começou a ter o conhecimento do que a gente produzia, o que a gente consumia, o que a gente estava oferecendo. Então, tudo isso nos deu um novo conhecimento e nos fez entender o que realmente o nosso papel para todo esse trabalho, né? E conta pra gente como que é esse processo. Você diariamente faz anotações, você teve o apoio de algum técnico, as outras mulheres que trabalham nas proximidades também têm seu apoio, também te ajudam. Como que funciona todo esse trabalho entre vocês, mulheres, e com o apoio de algum técnico ou de alguém para fazer essa orientação? De início, a gente teve uma capacitação, um técnico que faz o acompanhamento com os pequenos agricultores. Então, a gente teve esse assessoramento e, em seguida, cada um começou a fazer o que realmente anotar, fazer essas anotações diariamente, a gente fazer detalhes por detalhes, e a gente teve esse conhecimento, né, que realmente a gente poderia fazer essa mudança, né? Foi com acompanhamento técnico e depois ficamos trabalhando individualmente, nos responsabilizando cada um por essas anotações e por esse conhecimento, né? Hoje você se sente apta a compartilhar isso com outras mulheres, por exemplo? Sim, com certeza, porque assim, trouxe um aprendizado enorme.
E além desse aprendizado, nos deu uma nova consciência de que a gente pode mudar essa história, né? Realmente, assim, nos fez uma tamanha diferença. Esse é o nosso diferencial hoje, quando nós estamos aqui na agricultura, né? Isso realmente nos dá um diferencial enorme. Você conseguiu identificar, por exemplo, na sua casa, uma mudança também no relacionamento com a sua família? Isso de você demonstrar e saber realmente seu papel? Sim, com certeza. Eu costumo sempre dizer, em alguns relatos, que quando nós fomos, eu fui contemplada com essa questão do acompanhamento, né? E eu lembro que alguém da minha família me comentou o seguinte, de que isso realmente seria uma perda de tempo, porque a gente teria que empalhar tempo para fazer essas anotações. E mesmo assim eu me propus a buscar essa mudança, e quando realmente eu comecei a fazer essas anotações, comecei a buscar o conhecimento, comecei a anotar tudo aquilo, todos os itens, todos os detalhezinhos que realmente a gente ia fazendo no dia a dia. E quando chegou no final do mês, que eu parei para analisar, eu digo, realmente faz sentido, e realmente tem mudança, e aí a minha família começou a ver também a importância. E agora, no final, a minha mãe diz assim, eu vou fazer uma cadernetazinha dessa para mim, eu vou começar a organizar, eu vou começar a ver o que a gente está utilizando, né? E isso realmente fez uma grande mudança para a gente, né? Realmente fez essa mudança. Agora conta pra gente, você me disse que é artesã também. Nesse processo todo, você sentiu alguma diferença no seu trabalho como artesã? Na hora de vender, na hora de saber o seu papel social e o seu papel econômico ali no meio que você vive? Sim, com certeza, porque assim, a partir desse momento a gente começou a dar valor, a criar valor para o que a gente produz, para o que a gente faz, para o nosso próprio trabalho, né? E aí, a partir desse momento, começamos a ver que tudo que a gente faz, principalmente aqui, a gente começa a dar um valor maior, e realmente teve essa mudança, nos deu uma segurança maior, e nos fez entender que nós também fazemos parte dessa mudança, né? E com essa ferramenta você acha que também pode ajustar outras situações, outros pontos da sua vida? É possível você passar isso para outras questões, como, sei lá, a escola do seu filho, alguma coisa nesse sentido? Você acha que ter esse controle, essa organização vai te ajudar em outros pontos? Sim, com certeza, porque a partir desse momento a gente começa a entender que, assim, a vida no campo, para a realidade, é difícil. Quando se trata de viver no campo, é difícil. Só que a partir desse momento que a gente começa a detalhar as coisas, começa a dar valor àquilo, às pequenas coisas que a gente faz, é assim, tudo começa a se reorganizar e com certeza dá uma mudança em tudo. Porque assim, quando nós nos propomos a organizar, a colocar ponto por ponto, a gente começa a ver onde que tá as falhas, a gente começa a ver aonde que está a preocupação maior, então a gente começa a reorganizar, fazer um novo, costumo sempre dizer assim, a gente começa a reorganizar um novo plano de trabalho, né? E isso fez um diferencial enorme, não só para a minha vida, para o meu trabalho, mas para a minha vida no geral, né? Como sociedade. Isso tem mudado bastante, tem incentivado, tem me dado uma nova força, um novo gás, um revigoramento maior e fazer com que a gente entenda que nós também fazemos parte dessa sociedade, né? E isso tem nos fortalecido cada dia mais. E algumas outras pessoas que começaram a ver o que realmente, no final do mês, a gente estava aqui fazendo as sominhas, fazendo uns detalhezinhos, e quando fechava o mês, que via aquele enorme valor, aí as pessoas começaram a observar que realmente isso faz a diferença, né?
Então, assim, a partir desse momento aqui, a gente começa a aplicar em todos os setores da nossa vida, isso faz realmente uma grande mudança. Para a gente concluir agora com esses resultados, a intenção então é manter a caderneta, né? Sim, com certeza. Independentemente se o projeto vai continuar ou não, o projeto em si já nos deixou um grande ensinamento, um grande empoderamento, nos deu essa certeza de que a gente pode, mesmo aqui no interiorzinho, no campo, mesmo assim bem distante, a gente pode fazer essa diferença. A gente pode utilizar meios que realmente nos fortaleça, que nos dê ensinamento, que nos fortaleça cada dia mais como pessoa da sociedade, né? E a partir desse momento que cada um começa a entender que nós somos parte de uma sociedade, mesmo em tempos difíceis, as coisas se tornarão bem mais fáceis, né? Sabemos que não é assim fácil, mas a gente pode tornar isso um pouco mais fácil, né? E aí, a partir desse momento, a gente começa a buscar essa mudança em si, e com certeza esse projeto em si me deixou um grande ensinamento que eu tenho a passar para outras pessoas, que eu posso orientar, que eu posso ensinar, e que não vai parar aqui. Continua cada dia mais, cada dia é um novo momento. Eu agradeço a participação da produtora rural de Sobral, no Ceará, Ana Paula Jerônimo Duarte, aqui no AgroMais. Prazer é meu. E no Agroamérica de hoje, nós falamos sobre a caderneta agroecológica, ferramenta adotada pelo Semear Internacional, que é um programa do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, implementado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA. O objetivo é fortalecer a questão de gênero no campo e empoderar as mulheres rurais, sistematizando a contribuição de cada uma e organizando a produção delas para a economia familiar e para a agroecologia. Obrigada pela companhia. A gente se vê.